Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é André Maurício e na aula de hoje eu gostaria de estar falando sobre regras para a produção de trabalhos acadêmicos. O material que será apresentado, ele foi desenvolvido pelo professor Henrique Barabás e nele são contidas as regras que você pode utilizar para produzir um trabalho acadêmico, seja um trabalho da ETEC ou faculdade, ou até mesmo, pessoal, um texto aí que envolva as normas ABNT. Vocês devem estar se perguntando, e o que é essa ABNT? Né? É uma sigla? Qual o significado dela? Pessoal, ABNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT, ela cria regras, especificação de tudo e qualquer produto fabricado no Brasil. Então veja bem, desde uma caneta, uma colher, um pendrive, existem especificações de como o produto deve ser criado. No caso, nós vamos estar vendo as especificações para elaboração de trabalhos acadêmicos. Mas por que isso, André? Pessoal, imaginem cada pessoa utilizar um determinado tipo de fonte, um tamanho de fonte, um espaçamento, né? Vai ficar desorganizado. Então, para manter aí uma padronização, para ter uma padronização disso, foram criadas essas normas ABNT para produção de textos. E elas serão exibidas a partir de agora. Tudo bem? Vamos então a essas normas? Bom, então antes de apresentar aí os slides que falam sobre as regras para a criação, eu gostaria de citar também, pessoal, que existe um orientador, tá? O orientador dos trabalhos acadêmicos. É ele, pessoal, que vai estar entregando para vocês um manual informando tudo que vocês precisarão colocar no trabalho de vocês. Então, pode ser que eu apresente algumas regras da norma ABNT na qual o orientador não vai cobrar isso no trabalho, perfeito? Então, para produzir seu trabalho acadêmico, procura estar sempre em contato com o orientador do TCC ou então o professor que vai estar te ajudando a criar o TCC, perfeito? Para desenvolver o trabalho, existem as etapas de criação. E essas etapas de criação, elas estão divididas em 3 elementos. Elemento pré-textual, o elemento textual e os elementos pós-textuais. Tá ok? Vamos começar pelos elementos pré-textuais. O que são esses elementos pré-textuais? Gente, é tudo aquele conteúdo que antecedem o seu documento, tá bom? Então nós temos a capa, a folha de rosto, entre outras informações que eu vou apresentar agora. Vamos começar pela capa. O que eu devo colocar na capa? Então, eu tenho uma imagem ilustrativa aqui, ó. Na capa nós vamos colocar o nome da instituição. Vamos colocar o curso abaixo, tá, ó, eu coloquei o nome do curso, então, curso técnico de administração, curso técnico de marketing, curso técnico de informática, perfeito? Então aqui, ó, na segunda linha vocês vão colocar o nome do curso. Na sequência, o nome do autor, são as pessoas que estão desenvolvendo o trabalho. Então, se você estiver fazendo em grupo, você vai colocar o nome de todos os integrantes do grupo aqui. Elisângela, Matheus, Caio, Rodolfo, tudo bem? Então vou colocar o nome de todos os integrantes do trabalho nessa parte. Vamos estar colocando na sequência o título do trabalho. Então aqui vai vir o título do trabalho, perfeito? E na parte inferior nós vamos colocar o quê? O nome da cidade, então no nosso caso São Paulo, né? E o ano em que está sendo criado esse trabalho. Tá bom? Nós estamos no ano 2021, então se você entregar o trabalho de TCC, seria aqui, ó, São Paulo
2021, perfeito? Notem que aqui, pessoal, eu tenho um número, né? Esse número aqui não é a numeração de página. Para quem viu meu vídeo anterior, na qual eu estava criando um sumário, eu tirei, né? Eu coloquei o número na página, mas eu tirei a numeração de algumas folhas. Então esse número aqui, ó, é só a numeração do primeiro documento, mas não é o número da página, tá bom? É só para referenciar que esse é o meu primeiro arquivo, elemento pré-textual. Continuando, segundo, né, a segunda folha, que é a folha de rosto, tá? Lembrando, pessoal, ó, ainda não é o conteúdo do nosso trabalho, né? São os elementos que antecedem o documento. Por isso que eu tenho aqui, ó, elemento pré-textuais, né? Eles antecedem o seu documento, perfeito? O que eu vou colocar nessa folha de rosto? Na parte superior, eu coloco o nome dos autores do trabalho, né? Como eu falei para vocês, Elisângela, Rodolfo, Caio, e aí vai. Vamos colocar também aqui, ó, o título do trabalho, ó. Mais uma vez eu coloco o título do trabalho, tá? Nessa parte aqui, ó, pessoal, existe um recuo aqui, ó. Tá vendo um texto com recuo? O que é isso? Gente, aqui nós temos a nota descritiva. O que é essa nota descritiva? São dados, é o objetivo do trabalho que você vai estar colocando aí, tá? Além, é claro, ó, pessoal, além de ter os dados e o objetivo do trabalho, você vai colocar aqui, ó, o nome do orientador do TCC, tá ok? O orientador do trabalho, você coloca aqui, ó. Então vamos lá. André, o que eu vou colocar nessa nota descritiva? É um resumo? Gente, não é um resumo, tá? É um texto, é um breve texto sobre o assunto que você vai abordar. Então vamos supor que eu estivesse fazendo um trabalho falando sobre o Microsoft Teams, tá? Uma suposição. Nesse trabalho, pessoal, aliás, nessa nota eu poderia colocar, ó, o trabalho apresentado tenta solucionar determinado problema de X área, tá ok? Então aí, ó, eu estou colocando o objetivo do meu trabalho. E como eu falei, na parte inferior aqui, ó, eu coloco o nome do orientador. Gente, aqui você não vai colocar o nome dos professores, tá? Que te ajudaram a fazer o trabalho. Você vai colocar apenas o nome do orientador. Perfeito? E aqui na base do meu documento, dessa folha, né, nós vamos também novamente colocar o nome da cidade e o ano. Bom, continuando então, pessoal, ainda com os elementos pré-textuais, tá? Nós temos aí o item 3, 4, 5 e 6. Pessoal, não é número de página isso, tá bom? O que vem na parte 3 dos elementos textuais? Dedicatórias, agradecimentos e epígrafe. Pessoal, cada um desses itens deve ser colocado em páginas separadas. Dedicatória numa página, agradecimentos em outros e epígrafe numa outra parte. Então são 3 páginas aí nessa parte aí. Dedicatória, o que eu coloco? É um espaço aí para o autor prestar uma homenagem a alguma pessoa. Por exemplo, dedico esse trabalho a fulano de tal, aos professores, tá? A ideia da dedicatória é prestar uma homenagem. Vamos para os agradecimentos agora, né? Que é uma outra página. Nos agradecimentos, vocês vão agradecer as pessoas que contribuíram na sua pesquisa. Por exemplo, professor X, querer agradecer ao professor X que em determinado momento das aulas me ajudou em tal situação a entender como é que funcionava, tá? Então você está fazendo um agradecimento. Gostaria de agradecer aos meus pais pela paciência em receber meus amigos, fazendo um café da tarde para a gente. Gostaria de dedicar a minha namorada por ter paciência, ao meu marido, a minha esposa, tá ok? Então você está fazendo agradecimentos nesta parte. E aí nós temos também uma página que
onde você vai colocar a epígrafe. O que é uma epígrafe, pessoal? É uma frase inspiradora, uma frase motivadora, tá ok? Logicamente que essa frase ela tem que ter relação com o seu conteúdo, perfeito? Você vai escolher uma epígrafe, né, que é uma frase motivadora, com algo que tem a ver com o seu trabalho, perfeito? No Google, pessoal, existem diversas, se você digitar lá epígrafe, existem diversas frases motivadoras, né? Que talvez alguma delas se encaixem aí com o seu texto. Ou se você quiser também criar uma epígrafe, você pode criá-la. Tudo bem? Eu tenho essa outra página aqui, ó, pessoal, que é o resumo, né? Então aqui, ó, são 3 páginas, tá? O item 4, resumo. Pessoal, vocês vão colocar um resumo de 150 a 500 caracteres. Então, nessa seção, vocês vão fazer um resumo de 150 a 500 caracteres, tá? Então, você não pode ter um resumo com menos de 150 caracteres, né? Ou acima de 500 caracteres. Ele tem que estar entre essa faixa aqui, ó, pessoal. 150 a 500 caracteres. Nesse resumo, você vai detalhar as suas ideias de trabalho, colocando palavras-chave que identifiquem seu tema. Então, além do resumo, você vai precisar colocar palavras-chave. Por exemplo, eu citei que eu ia fazer um trabalho falando sobre o Microsoft Teams. Então, nesse meu resumo, eu vou citar algumas palavras-chave. Aí eu poderia colocar tecnologia, segurança da informação, chamada de vídeo, chat, tá ok? Então, no meu resumo, eu vou destacar algumas palavras que vão ser, que serão, né, as palavras-chave do meu resumo. Perfeito? Detalhe, pessoal, esse resumo ele tem que ser feito em um único parágrafo, tá? Você não pode ter 2, 3 parágrafos. O resumo ele deve conter apenas um parágrafo. Legal? Então, uma única página só para o resumo. Listas, tá? Essa parte, pessoal, ela é opcional, tá? Nem todo mundo costuma fazer essa lista aí, ó. Então, eu posso ter uma página contendo uma lista de ilustrações, tá? Então, toda imagem que eu insiro um trabalho com normas ABNT, tá? Ela precisa ter um título, perfeito? Então, vamos supor que eu coloque a imagem, a tela inicial, né, a tela de login e senha do Teams, tá? Aí eu coloco lá, tela de login. Além de colocar a imagem, eu tenho que colocar um título para essa imagem. Tela de login, né? Coloco a área de trabalho do Teams, coloquei a imagem da área de trabalho. Eu tenho que ter um título para essa área de trabalho. Eu vou lá e marco a área de trabalho. Por quê? Quando eu for criar um índice, pessoal, se vocês se recordarem, a aula de número 19, ela falava sobre criação de sumário, né? Então eu consigo fazer também um sumário para imagens, tá? Só que para isso, essas imagens têm que ter um título. Então o que acontece? Quando eu crio esse sumário, né, eu vou estar lá, tela de login, né, ilustrações, tela de login, página 50, tela área de trabalho do Teams, página 80, tá bom? Então eu crio um sumário para as minhas ilustrações. Então toda imagem que eu for colocar no meu trabalho acadêmico, ele deve possuir um título, tá bom? Aí o orientador, né, pessoal, como eu falei para vocês, ele pode definir ou não se é necessário colocar essa lista de ilustração, tá? Às vezes eles falam, ó, coloca o título aí, mas não é necessário fazer uma lista de ilustração. Perfeito? Lembrando que a lista de ilustração é igual ao sumário que nós criamos, tá, pessoal? É igual ao sumário. Eu posso ter também uma outra página, pessoal, de abreviaturas, siglas e símbolos. Essa daí pode ser uma única página, tá? Nessa página você vai colocar todas as abreviaturas que foram usadas no seu trabalho. De repente você começou a trabalhar com abreviaturas, aí você cria um sumário com essas abreviaturas que você usou no seu trabalho. Siglas, você está colocando alguma sigla, né? O ABNT é uma sigla, ou você utilizou alguma outra sigla, LTDA, CIA. Pessoal, você vai ter que ter uma página
onde vai conter todas essas abreviaturas e siglas, tá ok? No seu trabalho. E aí, né, por fim, nós temos o sumário. Na aula passada, nós falamos como é que se criava um sumário. Então, você cria o texto, você tem os títulos, né? Então você tem os títulos e os textos. Você vai lá, seleciona o título, define ele como o nível 1, né, nível 2. Para quê? Para que você possa criar o seu sumário automático. Tudo bem? Então, no seu trabalho, você cria um sumário automático. Lembrando que você pode modificar também, né? De repente eu preciso acrescentar mais alguma coisa no meu texto ou tirar. O sumário ele é atualizado automaticamente. Perfeito? Então esse, pessoal, são todos os elementos pré-textuais, tá? Olha bem, pessoal, a gente nem chegou ainda no trabalho, tá? Nós só estamos falando aqui, ó, né, nesses elementos que antecedem o meu trabalho. Perfeito? Bom, então continuando, pessoal, agora sim a gente vai falar dos elementos textuais, tá ok? É agora que nós vamos para o conteúdo do nosso trabalho. Nesses elementos textuais existem 3 divisões: a introdução, o desenvolvimento, que é o corpo do seu trabalho, e a conclusão. Perfeito? Então vamos falar um pouquinho de cada um deles. Vamos começar aí pela introdução. Tá? Essa introdução, pessoal, está falando aqui, ó, é a parte inicial do texto. Aqui, pessoal, vou colocar quais os temas que eu desejo abordar nesse trabalho. Tá? Eu fiz uma pesquisa, o que eu quero abordar. Eu também vou colocar nessa mesma página, pessoal, delimitação, né? Então, quais os temas tratados do trabalho? Delimitação. Gente, a delimitação é até onde você pretende chegar com a sua pesquisa, tá? Às vezes você escolhe um tema muito amplo e você quer falar só de alguma coisa específica dele, né? E aí você fala, ó, que você tem uma delimitação. Você não vai falar no trabalho ao todo. Você escolheu determinado trecho do trabalho para estar falando, tá ok? Então, delimitação é isso. Aonde você pretende chegar com a sua pesquisa? Chegou no resultado final? Ou você escolheu uma parte de um assunto muito amplo para estar tratando e você tratou aquela parte? Perfeito? Justificativa. A justificativa é o que você deseja fazer com esse trabalho, né? O que você quer fazer com ele? Qual que é o motivo de estar fazendo esse trabalho? O professor mandou fazer o trabalho. Não é isso, né, pessoal? Ok? Você vai explicar qual o motivo de você estar fazendo. Então, por exemplo, eu falei que estava falando do Teams, né? Eu pretendo fazer melhorias no processo do Teams, identificar possíveis falhas e correções dessas falhas, tá ok? Então, você vai colocar uma justificativa do porquê estar fazendo aquele trabalho. Objetivos da pesquisa. Pessoal, para fazer um trabalho é preciso pesquisar. Então, vocês vão ter que fazer uma pesquisa de campo, informando por que você quer fazer essa pesquisa, por que você vai fazer o trabalho, tá? Quais os conhecimentos que você deseja atingir com esse trabalho. Então, você vai fazer uma pesquisa aí para informar, né, o porquê, qual o motivo que você escolheu esse trabalho. Perfeito? Gente, essa pesquisa ela pode ser feita de diversas formas, né? Então você tem que identificar aqui também quais os procedimentos adotados para essa pesquisa. Então, você vai ter o objetivo da pesquisa e quais os procedimentos adotados. Por que eu quis fazer essa pesquisa, né? Então você vai coletar uma série de dados para fazer essa pesquisa. Como é que você pode coletar essas informações? Através de formulário do Google, perguntar para as pessoas, né? Lendo o jornal, revista, consultando o site, ok? Então você pode conseguir essa pesquisa de diversas formas. Então nessa introdução, pessoal, que é uma única página, você vai colocar tudo isso, tá? Você vai colocar quais são os temas tratados no seu trabalho, delimitação, justificar o porquê você está fazendo aquilo, qual que é o objetivo da pesquisa, né?
e quais foram os procedimentos adotados para você conseguir fazer o seu trabalho. Tudo isso numa única página. O desenvolvimento, aqui sim, pessoal. Então você fez toda a pesquisa, agora você vai fazer o seu trabalho. Ó. O seu trabalho está aqui nessa parte, né? Ó. Você foi lá, desenvolveu uma pesquisa e aí você vai estar escrevendo aqui, né? Vai estar colocando o conteúdo, tá ok? Escrevendo aí o seu trabalho, o seu conteúdo, vai expor a sua ideia referente ao conteúdo. Fez uma pesquisa, vai escrever tudo aqui, ó, né? Nessa parte de desenvolvimento. Gente, depois eu vou estar falando aonde que vai entrar a numeração de página. Muitos aí estão preocupados, André, mas peraí, tem os elementos pré-textuais, os elementos textuais, aonde que vai entrar na numeração de página, né? Nós vimos na aula anterior, quando a gente fez o sumário, que a numeração de página está em determinadas páginas, não é em todo lugar. Sim, a gente vai estar tratando logo mais, pessoal, onde é que a gente vai colocar essas numerações, tá bom? Lembrando que esses números que aparecem aqui, ó, pessoal, é só para identificar cada um, ó, 1, introdução, 2, desenvolvimento, tá? 3, conclusão. E falando da conclusão, pessoal, a conclusão é uma recapitulação sintética. São os resultados do trabalho, né? Qual foi a contribuição que você atingiu com esse trabalho? Quais os méritos, né? Aonde você conseguiu chegar com esse trabalho? Perfeito? Então, isso é a conclusão, né? Então tá aqui, ó. A conclusão é onde o autor faz uma recapitulação sintética do assunto e dos resultados da pesquisa, avaliando a contribuição e os méritos do seu trabalho. Perfeito? Você vai ter que ter uma parte aí, né? A parte final aqui dos elementos textuais é a conclusão, tá? O que você resolveu atingir depois de ter feito todo esse trabalho. Aí vem agora, pessoal, os elementos pós-textuais. O que é esses elementos pós-textuais? Então a gente já teve os elementos pré-textuais, tivemos aí os elementos textuais e agora sim vem os elementos pós-textuais. É o fim do trabalho, né? Depois do conteúdo vem a finalização. Nessa finalização, pessoal, você vai ter uma página onde você vai colocar as referências bibliográficas. O que é isso aí, pessoal? É uma relação com todos os documentos consultados e citados ao longo da pesquisa. Então você consultou revista, jornal, site, tá? Consultou alguma publicação, né, algum material científico, você vai ter que especificar tudo aqui, tá? O interessante, pessoal, que tudo que você for pesquisando, vai anotando no papel, né? Para depois sim você descrever aqui, ó, quais foram as referências bibliográficas para você montar o seu trabalho, perfeito? Gente, e essa referência bibliográfica, ela deve ser listadas em ordem alfabética, tá ok? Então você vai ter consultado um monte de coisa aí, livros, jornais, revistas, sites, tá? Tudo deve ser colocado em ordem alfabética, tá? Então é isso aí, você tem uma página só para falar das referências bibliográficas, que é a parte final. O apêndice, pessoal, o que vem a ser o apêndice? O apêndice é um documento elaborado pelo autor do trabalho, destinado a complementar uma ideia, tá? Um elemento opcional. Gente, isso daqui não é obrigado então, tá? Se você quer complementar com as suas ideias, né? Explicar com as suas ideias para que a pessoa possa entender o trabalho, tá? Você está dando a sua opinião, né? Então você fez toda uma pesquisa e aí você está dando uma opinião sua para que a pessoa compreenda o trabalho, tá? Você vai colocar nesse apêndice. Lembrando, pessoal, é um elemento opcional, não é obrigatório você colocar esse apêndice, tá ok? Então, ó, entendendo, ele é um documento elaborado pelo autor do trabalho, quando o autor quer complementar uma ideia, tá? Ajudar a entender melhor o assunto. Ele explica com as palavras dele. Isso vai estar no apêndice. O anexo, né? Muita gente confunde o apêndice com o anexo.
O anexo, pessoal, é um documento que não foi elaborado pelo autor, mas serve para fundamentar ou ilustrar uma ideia. Então, se de repente você fez uma pesquisa, mas você pegou a ideia de um autor, né, a explicação de um autor para entender melhor, então você pegou as palavras do autor, você está escrevendo as palavras do autor no seu trabalho, você vai colocar nesse anexo aqui, tá ok? Então, ó, é um documento não elaborado pelo autor. Você pegou a informação de algum lugar, né? Eu estou citando um trecho de um livro, de um jornal, de um site, tá? Eu vou colocar nessa parte que é o anexo. Estou anexando uma informação já existente aí para complementar o assunto. Bom, vamos falar agora sobre a formatação, né? Como é que nós vamos estar formatando o nosso trabalho? Pessoal, veja bem, nós vamos fazer o trabalho numa folha papel A4, né? A gente costuma usar muito essa folha A4 para fazer os trabalhos, tá? Lembrando que a folha A4 ela tem 21 centímetros de largura por 29,7 de altura. Gente, nós temos diversos tipos de papéis, né? Nós temos o papel ofício, o papel carta. Então, certifique-se que a sua folha no Word está nesse padrão. Professor, mas como é que eu vejo se a minha folha está nesse padrão? Gente, aqui no Word, né, ó, eu estou com o Word aberto, na guia Layout, tá? Eu tenho aqui, ó, tamanho do papel, né? Eu venho aqui, aí eu tenho, ó, folha 4, folha carta, folha ofício, né? Então, depende do que tem na sua impressora, você vai configurar aqui. Geralmente, por padrão, a gente usa folha 4, tá bom? Então, certifique que você está nesse formato aqui, porque na hora que você imprimir, se estiver num outro formato, gente, vocês podem ter problema, né? De repente eu redigi meu texto aqui numa folha no formato carta, ó, as medidas são até diferentes, né? Ó, olha as margens aqui, ó, tá bom? Então, certifique que você está com o formato A4 para redigir o seu texto. O que mais? Essa folha tem que estar na vertical, tá, pessoal? A gente tem aqui a orientação, a gente já até falou também sobre a orientação do papel, né? Que ele pode ser retrato ou paisagem, tá bom? É recomendado que ele seja em formato retrato, tá bom? André, mas se eu tiver uma folha, um desenho numa folha que vai ocupar em modo paisagem. Beleza, você coloca em modo paisagem essa imagem, mas você vai colocar ela aqui na folha, né? Só que ela tem que estar, na hora que você imprimir, ela tem que estar no formato retrato. Tá bom? Numeração das páginas. É isso que o pessoal quer saber, né? Onde que eu tenho que começar a fazer a minha numeração? Qual que vai ser a primeira página? É a capa que é a número 1? Não, gente, a numeração ela começa pela folha de rosto, tá ok? Então, a numeração ela começa... A número 1 é a folha de rosto, não é a capa, é a folha de rosto, tá? Mas, pessoal, ó, o número mesmo, né, aquela numeração que vocês aprenderam lá, inserir número de página, tá? Ele só vai ser colocado a partir da introdução, né? Então é só na introdução que eu começo. Então vamos lá, ó, vamos dar uma olhada aqui, tá? Eu tinha, ó, dedicatória, agradecimento, resumo, né, lista de ilustrações, sumário. Gente, até aqui não entra a numeração, tá? Mas eu não coloco a numeração. Mas onde que ela começa? Ó, nós tínhamos aqui a capa, não vou colocar número aqui que vai começar a contar, ó. Então essa é a primeira página, né? Só que eu não vou colocar o número aqui. Então tem a primeira, aí vamos lá, ó. 2, 3, 4, 5, né? De repente tem uma página de abreviatura 6, sumário 7, tá bom? E aí que eu faço? A introdução, aí sim eu coloco o número 8 aqui, vai aparecer aqui, ó, número 8. Tá ok? Ela aparece aqui. E aí vai embora, né? 8, 9, 10, tá bom? Então a numeração ela tem que aparecer, né? O número da página aparece aqui na introdução, tudo bem? Mas qual é a página que eu vou começar a contar? Vai ser a capa? Não, a capa você não conta, tá? Você vai contar a partir da folha de rosto. Legal? Gente, a numeração tem que ser em formato algarismo arábico, só não pode ser em algarismo romano, né? Não pode ser em forma de letra também, tem que ser em algarismos arábicos. No canto, gente, isso daqui vocês vão perguntar pro
para o professor orientador de TCC, tá ok? Ó, se essa numeração você vai colocar no topo superior direito da folha ou na inferior, tá? Tem gente que gosta de colocar na parte superior da folha a numeração, né? Tem professores que pedem isso, a numeração da parte tem que estar no canto superior direito. Tem outros que pedem no inferior direito. Aí tem que consultar o orientador para ver onde é que ele quer essa numeração. Perfeito? As margens, pessoal. As margens. Superior esquerda com 3 centímetros e a inferior à direita 2 centímetros. Então vamos lá aqui, ó, pessoal. Como é que eu configuro as margens, né? Eu vou vir aqui, ó, margens, tá? Por padrão ela tá 2 centímetros de cada lado, pessoal. Normal, né? Tá normal aqui, ó. 2 centímetros, aqui já tá aqui, ó, pessoal. Superior e inferior 2 centímetros e meio. E a esquerda e direita 3 centímetros. Então, gente, eu posso chegar aqui, ó, margens personalizadas e colocar. Ele está falando que a parte superior e a da direita tem que estar com 3 centímetros. Então, vem aqui e coloco, ó, 3 centímetros superior e a da esquerda, desculpa, pessoal, superior e esquerda 3 centímetros. Tudo bem? A inferior e a da direita, ele pede que esteja com 2 centímetros, pessoal. A margem superior e da direita com 2 centímetros. Então, eu venho aqui, ó, configuro, né, ó, de novo, como eu fiz a configuração? Venho aqui em margens, tá? Margens personalizadas, e aí eu vou marcar, ó, superior 3 centímetros, esquerda 3 centímetros, inferior 2 centímetros e direita também 2 centímetros. Feito isso, eu dou um OK e as margens vão ser configuradas aqui, ó, pessoal. Elas serão configuradas, perfeito? Então, é isso que ele está falando aqui, ó. André, mas por que 3 centímetros? Gente, porque se o seu trabalho for encadernado, né, eu tenho que ter um espaçamento aqui para encadernar também, tá bom? Beleza? Por isso que ele deixou a margem da esquerda com 3 centímetros. Formatação do texto. Bom, fontes que eu devo usar na digitação de todo o meu texto. Ele precisa ser fonte Arial ou Times New Roman, tá ok? Gente, para fazer um trabalho com normas da BNT, ou é Arial ou Times New Roman. Puxa, André, eu achei uma fonte legal, né? Posso usar essa outra fonte? Pessoal, não é recomendado usar outra fonte. Por quê? De repente você passa o arquivo para uma outra pessoa, se a pessoa não tiver a fonte instalada no computador, vai dar uma diferença, vai dar quebra, né, de linhas, as margens vão ficar erradas, né? A gente vai desformatar todo o trabalho. Então, o recomendado é utilizar essas fontes, Arial ou Times New Roman. Por quê? Todos os computadores têm essas fontes padrão, tá bom? Tamanho da fonte, pessoal, 12, tá? Então, você vai usar 12 quando for um texto simples. Se for título, pessoal, vocês vão usar tamanho 14, perfeito? Então vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o Word, tá? Eu vou colocar aqui meu nome, André Maurício, tudo bem? Deixa eu colocar em letra maiúscula aqui, tá? E embaixo também eu vou colocar a mesma coisa, André Maurício, e aí vamos ver as fontes. Então essa fonte aqui, pessoal, é a fonte Arial tamanho 12. Essa outra aqui eu vou colocar o Times New Roman para vocês verem a diferença. Vamos lá? Times New Roman. Então, notem, pessoal, existe uma diferença entre uma fonte e outra. André, eu posso utilizar os títulos Times New Roman e o texto Arial? Não. Tem que ser tudo o mesmo padrão. Se você escolher o Arial, vai ser tudo Arial. Se você escolher o Times New Roman, faça tudo Times New Roman. Você não pode estar mesclando entre as fontes, tá? E lembrando, pessoal, o título vai ser sempre tamanho 14, tá ok? O título, ó, o tamanho 14 é um pouquinho maior, né? Ó, o 12 e o 14, tá bom? Para títulos, nós usamos tamanho 14. Que mais, pessoal, que ele estava falando aqui, ó? Ele estava falando sobre espaçamento, né? Ó, espaçamento entre linhas de 1,5. Então, eu vou colocar um texto bobo aqui, quer ver, pessoal? Vamos lá, eu vou colocar um Loren aqui, ó, só para a gente ver, né? Ó, igual Loren
5,5, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer. Legal, ele colocou um texto aqui para mim, tá? Eu estou com um espaçamento simples. Eu vou selecionar todo esse meu texto, pessoal, e vou colocar aqui, tá? Deixa eu apagar aqui, ó. Vamos deixar como se fosse título aqui, né? Aqui eu vou colocar fonte Arial 12. Vamos lá, ó. Ou, na verdade aqui eu estou usando, deixa eu ver o que? Arial 14, aqui eu vou colocar Arial 12 então, tá? Vamos colocar Arial, tamanho 12, perfeito. Justifiquei. Pessoal, espaçamento entre linhas. Eu vim aqui na guia parágrafo, que nós já vimos, e vou colocar que eu quero um espaçamento entre linhas de 1,5 linha. Tá? Então, eu marco aqui 1,5 linha. Vamos dar uma olhada, ó, que ele vai deixar com espaçamento entre as linhas. Tá ok? Então, tem que ser dessa forma aí. Espaçamento entre linhas de 1,5 linha. Perfeito? O que mais, pessoal? Se eu tiver citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação, legendas, você vai ter que trabalhar com o tamanho 10, tá? Pode ser Arial ou tamanho não, dependendo da fonte que você escolheu, tá? Vai ser o tamanho 10. Pessoal, o que é uma citação? De repente você está fazendo um trabalho, você quer citar um texto de algum autor, né? E se esse texto tiver mais do que 3 linhas, você vai colocá-lo com a fonte tamanho 10, perfeito? Fonte tamanho 10. Legendas, paginação, rodapé, né? Tudo que está lá no meu rodapé tem que estar com tamanho 10, tá bom? Legal? A gente falou de rodapé na aula passada, né? Para colocar numeração de página, também tem que estar com o tamanho 10, perfeito? E espaçamento simples. Então, vamos supor que isso daqui, ó, gente, fosse uma citação de um autor, né? Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, coloco tamanho 10, tá? E o espaçamento, ele vai ser simples. Então, eu venho aqui, ó, coloco o espaçamento simples. Então, ok? Olha aí, tá vendo, pessoal? Então, eu vou entender que isso daqui é uma citação. Olha a diferenciação aí, tá? Citação de um autor, né? Tudo bem? Prosseguindo, referências. Gente, agora... quando eu for fazer as minhas referências, né, que são as bibliografias, como é que eu tenho que especificar essas bibliografias? Gente, se você pegou informações em livros, né, o sobrenome do autor vai começar, ó. Então, eu peguei uma informação no livro. Você começa pelo sobrenome do autor em letra maiúscula, tá, ó, tá aqui informando, né, em letras maiúsculas, coloca uma vírgula na sequência o nome do autor, tá, então, ó, o sobrenome do autor em letra maiúscula, vírgula, o nome do autor, né, ponto. Aí você vai colocar, ó, o título em negrito, que é o título da informação, né, ó, qual que é o título do material que eu pesquisei. Tá aqui, ó, né, isso na bibliografia. Você vai colocar a edição, né, do livro, primeira edição, segunda edição. Então, você pegando o livro, vai estar lá dizendo qual é a edição, tá bom? Todas as informações estarão no livro. A cidade onde o cara registrou o livro, a editora e o ano de publicação do livro, tá ok? Então, essas informações, pessoal, devem estar lá na bibliografia. Você vai colocar, ó, sobrenome do autor, vírgula, nome. O sobrenome tem que estar em maiúsculo. O título em negrito, título do livro, né, ó, tá? Título do livro em negrito. A edição do livro, a cidade, a editora e o ano, perfeito? E se for sites, né? Se for site, eu só vou lá na internet, copio o endereço e colo. Gente, tem muita gente que faz isso, né? Vai lá, dá um Ctrl+C no endereço do site e Ctrl+V para colar o endereço. Peguei as informações desse site, tá? Não é bem assim, pessoal. Também existe uma forma para você colocar as informações do site. Então, você vai colocar o link e a data de acesso, a data que você acessou. Aqui embaixo, pessoal, eu tenho uma informação, tá? Então, segue o mesmo padrão. Você coloca o sobrenome do autor da matéria, né? O nome dele, o mesmo padrão, tá? Coloca o nome da matéria que você pegou, perfeito? Em negrito, ó, não coloquei aqui em negrito, mas coloca o nome em negrito, né?
o ano. André, e se não tiver o nome do autor, coloca lá, autor desconhecido, pessoal. Você pode colocar isso, tá? Caso não houver um autor, informe, autor desconhecido. O ano, tá? E aí você vai colocar, ó, disponível no site, aí você coloca o endereço do site, perfeito? Você vai lá, copia o endereço e coloca. E aí você vai falar, pessoal, em qual data que você acessou aquele material. Porque pode ter atualizações no material, tá? Aí você vai colocar que essa informação foi acessada nessa data aqui, ó. Tá bom? Beleza? Então você mostra o link e a data em que você acessou essa informação, que ela estava publicada. Perfeito? Então note, pessoal, livros, revistas dessa forma, né? E aí o link também, praticamente igual, só que eu coloco o endereço do site. Perfeito? Bom, pessoal, essas foram algumas informações aí sobre normas da BNT, né? Nós estamos mostrando para vocês como é que vocês vão estar preparando os trabalhos acadêmicos, seguindo as regras da BNT. Espero que vocês tenham compreendido e não se esqueçam, pessoal, qualquer dúvida, converse com o orientador do TCC ou o professor que vai estar orientando vocês a fazerem o TCC ou a monografia. Perfeito? Um abraço a todos, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar seus comentários nos inscritos aí do YouTube. Um abraço, até mais.